primeiramente, muito obrigada por me receber aqui no seu blog. É um prazer enorme estar como convidada e poder responder as suas perguntas, que aliás são muito interessantes. Eu adoro sempre falar sobre mídias sociais. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que você me fez é quais redes sociais eu recomendaria para a captação de clientes, né, para obter clientes voltado para os tradutores mesmo. Eu acho que não tem uma rede específica. Eu acho que o fundamental, na verdade, para qualquer freelancer, né, é você escolher uma rede com a qual você mais se identifica. Porque, na verdade, não adianta você ir na onda do momento, escolher uma rede que é tendência e depois você não se identificar com essa rede e acabar deixando ela de lado. Então, o que mais importa, na verdade, é você escolher uma com a qual você se identifica. Então, seja ela uma página no Facebook, por exemplo, um canal no YouTube, um blog, é isso que importa. E o que eu geralmente falo também é que não adianta você querer abraçar o mundo, não adianta você estar em todas as redes, mas ao mesmo tempo não estar presente de forma qualitativa em todas elas. Então, se você não gosta muito, não tem muito tempo para perder com as redes, é muito melhor você focar naquelas que você gosta mais. Eu estou presente em todas as redes, todas não, mas em grande parte das redes, mas porque eu gosto muito disso, né? Então, tente ver com qual você se identifica mais. O importante é você manter um tom profissional nessa rede que você escolher, independentemente de qual ela seja. E aí você faz uma segunda parte da pergunta, que é como não se perder nas redes, né? Como você não acabar procrastinando, né? Perdendo muito tempo com as redes. É preciso ter muito foco, muita disciplina e organização, acima de tudo. Isso é algo que você não adquire com o tempo e não cai no seu colo, não é uma coisa que você acorda de manhã com ele em você. É necessário errar e aprender com os erros. Isso foi algo que aconteceu comigo. No começo eu acabava perdendo muito tempo nas redes sociais, ficava rolando pra cima e pra baixo pra ver o que o pessoal estava postando, né? E isso acabava influenciando a minha produtividade, né? O meu trabalho em si. Então, separa um tempo, tanto semanal quanto diário, dependendo do que você precisar, e se restrinja àquilo. E depois de você fazer tudo que você tem que fazer profissionalmente nas redes, fechá-las e não entrar, independentemente das notificações que você receber, dos comentários, a não ser que seja algo muito urgente, que requeira a sua atenção, como por exemplo uma mensagem inbox de um possível cliente, né? Mas caso contrário, então, isso é muito pessoal, né? Porque muita gente, por exemplo, precisa daqueles controles de tempo online, aqueles aplicativos que você que bloqueia o seu acesso às mídias sociais. Eu já não sou muito tecnológica a esse respeito, porque eu prefiro eu mesma ter o autocontrole. Então eu tento programar as minhas publicações nas redes sociais com uma certa antecedência. Então, se eu tenho um tempo inativo ali, que eu tô sem projeto, eu já aproveito aquele tempo para organizar, para fazer a programação. Mas, caso contrário, eu faço logo de manhã. Então, logo de manhã, a primeira coisa que eu faço no dia, segunda, na verdade, que a primeira coisa é responder aos e-mails, organizar os meus projetos do dia. E aí, em seguida, eu já vejo se teve algum comentário nas redes, se teve alguma curtida, alguma interação. Respondo a essas interações e já programo as publicações do dia, todas elas. Depois disso, eu fecho, começo a trabalhar de fato e não volto mais nas redes. A não ser, é lógico, que alguma coisa requer a minha atenção. Então, eu acho que é isso. Fundamental, então, é você ter foco, saber o que você quer e se dedicar mesmo àquela plataforma, não deixar elas as moscas. Bom, então
Então, passando à sua segunda pergunta, que é qual conteúdo publicar visando captar a atenção de potenciais clientes, né? E em que formato? Isso é algo meio um pouco complicado, né? Porque normalmente é muito difícil a gente ter contato direto com os clientes e você só publicar coisas voltadas para clientes em potencial. Mas eu acredito que você fazendo no modo geral, publicando sobre a profissão, né? Sobre como é ser profissional, notícias da área, qualquer conteúdo que agregue valor tanto aos profissionais, aos tradutores, quanto voltado diretamente para o cliente final, qualquer coisa vai te destacar como profissional, porque vai te dar uma imagem boa de que você se preocupa com a profissão, de que você realmente é engajado, realmente é profissional, porque na verdade, vamos combinar, né? Aquele que não é profissional não está preocupado em gerar conteúdo ou mesmo em fazer uma curadoria para ajudar o próximo. E aqui eu gostaria até de mencionar um exemplo bem legal que aconteceu comigo recentemente. Eu tive um contato de um cliente que veio indicado por outro cliente meu. E ele, depois de falar comigo ao telefone pela primeira vez, ele falou que, em seguida, né, ele falou pra mim que ele tinha acessado o meu site para saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Ele viu que eu tenho um podcast e ele falou que ele ficou muito impressionado. Veja bem, o meu podcast não é voltado para clientes, ele é voltado para os tradutores, né? E mesmo assim isso impressionou ele. Então vejam que você não necessariamente precisa criar conteúdo ou mesmo compartilhar conteúdo que seja voltado diretamente para os clientes. Qualquer coisa que, novamente, agregue conteúdo, que ajude a profissão, que seja algo realmente de valor, vai passar a impressão de você como um profissional que se preocupa e que está atento aos detalhes, que está atento às mudanças do mercado e tudo mais. Aí quanto ao formato, já é uma coisa que vai depender bastante, né? Novamente eu volto à pergunta anterior, do qual rede escolher. Eu acredito que o formato também é de acordo com o que você prefere, mas há pesquisas de que imagens geram muito mais engajamento do que apenas texto, né? E atualmente o vídeo gera muito mais engajamento do que qualquer outra coisa. As pessoas não têm... Bom, estamos inclusive fazendo um vídeo falando sobre vídeo, né? O que é muito engraçado. As pessoas não têm muita paciência para ficar lendo as coisas. Eu participei na semana passada, aqui no Brasil, da Social Media Week, mas esse é um evento que é realizado em vários outros países também. Se vocês quiserem saber mais, dá uma pesquisada, mas eu participei aqui na edição do Brasil, que foi realizada em São Paulo, que foi interessantíssimo para saber realmente isso, o que tá rolando, do que se fala, o que é tendência. E o vídeo foi muito falado. Que as pessoas estão engajando muito mais com o vídeo do que com qualquer outra coisa. Então o vídeo é algo interessante, mas novamente não é para todo mundo, não é qualquer pessoa que tem afinidade com o vídeo e que vai saber o que fazer, né? No caso da geração de conteúdo. Mas aí também, se você quiser compartilhar conteúdo de outras pessoas, como na curadoria, né, na qual você... a curadoria é quando você analisa todo o conteúdo que tem disponível e vê o que você quer passar adiante para o seu público. Isso é curadoria. Então, nos dois aspectos aí, o vídeo normalmente gera mais engajamento e é mais interessante para as pessoas. Mas vai do que é interessante também, né? Eu acredito que o mais importante é a gente ver se o conteúdo condiz com os nossos valores. E também o que eu acho que é muito importante, que é algo que eu considero importante, que é algo que eu levo muito a sério,
é se aquele conteúdo não tem erros gramaticais. É essencial na nossa profissão, né? Porque é o nosso trabalho escrever bem e falar bem. Então, se a gente fala errado ou errado no falar já é um pouquinho mais complicado, né? Que a gente já entra aí nos usos, mas a gente deveria tentar comunicar com clareza e sem erros crassos gramaticais, né? E na escrita também. Então, conteúdo gerado por nós, né? Sempre impecável. E também não compartilhar conteúdo que contenha muitos erros gramaticais, ou que contenha conteúdo que vai contra os seus valores e os seus ideais. E quais são as tendências? Então, eu falei que as tendências estão mais aí para vídeo. Então, o YouTube tá bem em alta. E podcasts também estão bem em alta. Eles estão começando, na verdade, a crescer. Algo legal do podcast é que você pode ouvi-lo em qualquer lugar. E hoje em dia, como a gente não tem muito tempo para fazer, para parar, para ler, para parar para assistir um vídeo, o podcast você pode ouvir no carro, por exemplo. Eu acho que é incrível isso. Você está indo a algum lugar, ou você está no supermercado, você está fazendo outra atividade manual, você pode ouvir podcasts. Então você otimiza seu tempo. Então isso também é algo muito legal, né? A gente tem que pensar nisso, na otimização do tempo das pessoas também. E que conteúdo não publicar, que é o que eu falei um pouquinho, né? Que também é algo igualmente importante ou até mais importante do que o que publicar, né? O que publicar eu acho que é muito fácil a gente achar. O que não publicar é o que a gente tem que prestar atenção. Então, principalmente, como eu disse, sem erros gramaticais, sem assuntos muito polêmicos, né, que podem causar controvérsias e de repente passar uma imagem não desejada da sua marca. Então é preciso tomar um pouco de cuidado, lembrando que você está cuidando de um perfil pessoal, né, de uma página pessoal, profissional, não pessoal. Então, saber dividir um pouco. É lógico que você tem sim que se posicionar em alguns aspectos, porque né, você como marca também é a sua pessoa por trás, mas ter muito cuidado com isso, tentar manter o mais neutro e mais profissional possível. Passando agora então à sua terceira pergunta, o que torna um blog um sucesso ou não? Eu gostaria de começar, na verdade, com a palavra sucesso aí, porque eu acho que ela é muito relativa, ela depende muito de cada pessoa, né? O sucesso para mim pode não ser a mesma coisa que sucesso para você. E outra coisa muito importante, que é inclusive um fato que foi muito discutido durante a Social Media Week, que eu falei que eu participei na resposta à pergunta anterior, é que foi falado muito sobre número de seguidores versus engajamento real. O que é isso, né? Uma coisa que você olha assim, nossa, aquele blog tem 2.000 seguidores, eu gostaria de ser ele quando eu crescer, né? Mas isso não necessariamente é um bom sinal, porque de repente é melhor você ter 100 seguidores e esses seguidores engajarem com você, ou seja, se comunicarem, curtirem, não só curtirem, porque curtida também não é sinal de sucesso, só curtida, né? Tem que ser analisada em todo o contexto. Então, se há comentários, se as pessoas compartilham o seu conteúdo, porque senão você tem 2.000 seguidores no seu blog, mas ninguém compartilha, ninguém nem sequer curte o seu post. Ninguém comenta, não há engajamento, não há movimentação, não adianta nada. Então, por isso que eu falo que é muito relativo, tá? A gente vai depender aí. E também de você, qual é o seu objetivo, o que você quer com o seu blog. Novamente, muitas pessoas, o blog pode ser um assunto meio que controverso também entre os tradutores, tem se discutido muito sobre a viabilidade de ter realmente um blog para obter clientes. Eu acho que é muito importante aqui, que isso também vale para as redes sociais, mas para o blog também, eu acho que acredito que seja ainda mais, é que não necessariamente
O blog vai captar diretamente o cliente, né? Ele não vai ser um canal direto. O que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a te dar credibilidade, né? Então as pessoas vão te ver como um profissional de qualidade, que escreve conteúdo que agrega valor, que produz conteúdo. E mostra que você sabe sobre o que você está falando, porque é muito difícil você saber a qualidade do trabalho do outro, né? Então, se você vê alguém que constantemente escreve bem, produz conteúdo relevante, produz conteúdo de qualidade, tem umas ideias boas, isso ajuda a aumentar a sua credibilidade como profissional. E lembrando também que os clientes podem vir sempre de qualquer lugar, a gente nunca sabe de onde vem cliente. Então, a gente pode ter cliente como um amigo nosso, que pode precisar de tradução ou mesmo ele indicar o nosso trabalho para alguém, familiares, né, que daí a gente já tem contato direto, e os colegas de profissão, né, porque eu, por exemplo, faço português, muitos de vocês, de quem está assistindo esse vídeo, acredito que seja o espanhol. Eu não faço espanhol. Então, por exemplo, se eu precisar indicar algum dia um profissional, um tradutor de espanhol, eu vou me lembrar da Sônia, né? Porque eu sei que ela é alguém que se preocupa com a profissão, em produzir conteúdo, tem uma imagem boa, ela passou uma imagem de uma profissional qualificada para mim, né? Então tem isso também, né? A gente pode ter clientes sendo nossos colegas de trabalho, tanto eles passarem projetos pra gente, quanto eles nos indicarem para os próprios clientes deles. Então, isso aconteceu comigo, então eu posso falar, eu tenho um blog, então eu posso falar com propriedade, que muita gente vem e fala, poxa, seu blog é super legal, nossa, eu leio sempre e tal. E a pessoa sabe que, de alguma forma, confia no meu trabalho por causa disso, por causa dessa imagem que eu passo por meio do blog e das redes, tá? Então, por mais que eu não, também, novamente, igual ao podcast, eu não crie conteúdo voltado diretamente para o cliente, isso também me ajuda. E se um cliente me encontrar ou encontrar o meu blog, isso vai gerar uma confiança nele, né? Novamente, porque ele vai acreditar, bom, ela tá escrevendo bem, ela ajuda a comunidade, tradutório. Então, isso é algo que ajuda a nos firmar como profissionais, né? Bom, agora o que fazer para não abandonar, né, as redes ou o blog, como administrar o tempo para poder gerar conteúdo com consistência e constância, né? Isso é algo muito importante, é a chave aqui, porque não adianta nada você ter uma rede ou um blog sem publicação há muito tempo. Eu, por exemplo, não vejo isso com bons olhos. Então, se eu vou lá para curtir alguma página e eu vejo que a última publicação, sei lá, é de uns 2 meses atrás eu já não vou curtir aquela página ou seguir aquela página, o que quer que seja, ou o blog. Olha só, 2 meses, eu não tô falando nem de um ano. Então, isso é muito sério, né? A gente tem que ter rede, mas eu acredito que até mais importante do que você ter um canal nas redes sociais ou um blog é você manter. Porque é pior se você não está em nenhum lugar, é pior, na verdade, se você tem a rede e não mantém, do que se você não tem a rede, né? Porque daí isso não vai refletir negativamente em você. Agora, se você tem a rede e não publica, aí sim vai refletir, falar, poxa, ela criou o perfil lá, tá tudo bonitinho, com foto, papapá, só que tá sem publicação desde o ano passado, ou até mesmo, como eu disse, desde 2 meses, há 2 meses sem publicação, né? Então é preciso ter constância. Agora, como fazer isso é muito pessoal, porque a administração de tempo é muito pessoal, né? Como eu disse na outra pergunta, eu faço dessa forma. Se eu não consigo adiantar toda a criação de conteúdo para o blog e o gerenciamento do que eu vou publicar naquele dia, a programação, né? Se eu não consigo fazer isso antes
geralmente eu uso o tempo ocioso, o tempo sem projeto para fazer isso. Se eu não tenho esse tempo, eu faço logo de manhã, logo após ler os meus e-mails e responder aos e-mails do dia. Então, aí eu faço aquilo e já tô com aquilo pronto para o dia, né? E aí, lembrar, usa as programações, né? O próprio Facebook tem como você programar as publicações para uma certa hora ou um certo dia. E para outras ferramentas que não tem esse recurso de programação, como o Twitter, por exemplo, você pode usar uma ferramenta própria para programação de publicações, como o Hootsuite. Se escreve Hootsuite. É uma ferramenta bem legal que eu uso para programar as minhas publicações no Twitter e economiza tempo, né? Porque vamos supor, você precisa definir a frequência, né? Com qual frequência você quer fazer as publicações. E também isso é muito pessoal. Eu, por exemplo, no Facebook, eu publico às 9h30 da manhã e ao meio-dia e meia, todos os dias. E no Twitter eu tenho essas duas publicações às 9h30 e ao meio-dia e meia e mais uma publicação às 3h30 da tarde. Eu geralmente tento escolher, por exemplo, uma em português e uma em inglês, já que eu tenho público nos dois idiomas. Nem sempre é possível, mas eu tento fazer esse equilíbrio de postagem nos dois idiomas. E essa terceira que eu faço no Twitter às 3h30 da tarde, ela é de um tema mais geral, não voltado necessariamente à tradução. Ela pode ser sobre qualidade de vida, como gerenciar o tempo, produtividade, como não procrastinar, ou qualquer outra coisa que esteja relacionada à vida do tradutor, mas não necessariamente à tradução em si. Então isso tudo é muito pessoal. A frequência, quem vai decidir é você, de acordo com o que você pode fazer, com o que você pode dedicar de tempo. O que importa, na verdade, é você seguir essa frequência que você determinar. Então, nem que seja uma vez por semana. Então, você decide que vai ser na quarta-feira, ao meio-dia. Então, que você mantenha essa constância, né? E como você pode fazer isso é fazendo essa programação. Então, usa seu tempo no final de semana, por exemplo, ou um dia à noite, ou mesmo um dia de manhã, define um dia para você fazer isso e já deixa tudo programadinho, que daí você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa parar toda quarta-feira ao meio-dia para fazer a publicação. Até porque se acontece alguma coisa de última hora, você não vai conseguir fazer isso e vai acabar passando, né? Então, o que importa, por isso que as programações também ajudam nesse aspecto. Então, defina uma frequência que funciona para você, com no mínimo, pelo menos no mínimo uma vez por semana, né? Eu acredito que seja aí o mínimo aceitável. E mantenha essa frequência. Até porque os algoritmos das redes sociais, eles só vão funcionar se você manter essa frequência. Então, inclusive de hora, né? Mesmo se você publicar na mesma hora, todos os dias ou todas as semanas na mesma hora, o algoritmo da rede social, ele vai classificar a sua página de forma com mais qualidade, né? Então, eu acredito que seja isso, né, de você sempre se planejar e programar e se manter na sua programação e não abandonar. E se você resolver que não vai conseguir mais dar conta daquilo, apaga a rede de uma vez, né? Porque eu acho que, como eu disse, é melhor você não ter a rede do que você ter e deixar lá as moscas. Porque se você não ter, não faz diferença, é neutro. Agora, se você tem e deixa elas moscas, aí isso impacta negativamente para a sua imagem. Bom, e aí o que demonstrar nas redes, né? O que você deve publicar e sobre o que falar, né?
fale sobre a profissão. Tente evitar desviar muito do assunto, contanto que tenha algum vínculo com isso. Como eu disse, eu publico sobre qualidade de vida, gerenciamento de tempo, ou sei lá, algum curso legal na área. Então você tem que ficar muito ligado no que está acontecendo. O que eu faço no caso de curadoria de conteúdo, tá? Publicação de outras pessoas que eu recompartilho nas minhas redes, o que eu faço, eu fico de olho. Então, aí nesse caso já é um pouco daquela rolagem nas mídias sociais, de ver o que está acontecendo, sobre o que está sendo falado. E a gente tem que estar muito ligado, né? Tem que estar ligado naquele curso que acabaram de publicar hoje, que surgiu, vai lá e compartilha para o seu público. Aquele congresso lançou a data, então compartilha, olha pessoal, o congresso tal vai ser na data tal. Tem um call for papers de um evento X, também divulgue. Então divulgue eventos da área ou até relacionados, né? Por exemplo, hoje e ontem eu participei aqui em São Paulo, no Brasil, do Fórum Empreendedoras. Não é relacionado à tradução, mas é relacionado a empreendedorismo, que tem tudo a ver com quem trabalha como freelancer, né? Com quem é tradutor e tem a sua marca própria. Então, eu também divulguei isso nas minhas redes. Eu uso muito o Twitter, adoro o Twitter, é a minha rede social favorita. Então, eu tuito sempre sobre os eventos, tuito ao vivo. Tuitei sobre o Fórum Empreendedoras porque eu acredito que tenha tudo a ver. Primeiro, porque falou sobre empreendedorismo, e segundo, porque era focado só em mulheres, né? E com o tópico atual de igualdade de gênero, isso é muito relevante. Então, a gente tem que estar ligada nos assuntos que são relevantes, mesmo que não tenha vínculo direto com a tradução, que pelo menos tenha alguma conexão. Não adianta nada eu ir em algum evento que não tem nada a ver e publicar sobre o assunto, né? Mas aí também depende da rede, sei lá, se você tem um Instagram, por exemplo, aí já dá pra você publicar uma coisa mais pessoal. O que é algo muito importante também, né, que a gente tem que eu não falei ainda, que a gente tem que saber como agir em cada rede. Dependendo da rede que você escolhe pra você, você tem que criar um conteúdo ou compartilhar um conteúdo diferente. O Instagram é mais pra fotos, então foque nisso. E uma coisa que eu vejo muito que as pessoas fazem é publicar... por exemplo, eu vinculo, né, as redes. Então, por exemplo, eu vinculo o Facebook ao Instagram, ou Instagram ao Facebook, né? Então, se eu publicar uma foto no Instagram, ela vai ser automaticamente publicada no Facebook. Isso eu não acho muito legal. Embora, mesmo se você quiser publicar conteúdo igual por algum motivo, vá em cada rede e publique de forma diferente, com um texto diferente. Por exemplo, eu disse que eu publico o mesmo conteúdo no Facebook e no Twitter 2 vezes ao dia, certo? Então, mas eu não faço isso vinculando as duas contas. O que eu faço no Facebook eu vou lá e crio um texto, porque o Facebook permite um texto maior, um conteúdo de texto maior, e o Twitter não. O Twitter já tem a limitação de caracteres. Então, as palavras que eu vou usar para descrever aquele conteúdo são diferentes. Não adianta eu fazer a vinculação, o texto ficar quebrado, aí eu ver que aquele link é do Facebook, por exemplo. Isso não gera engajamento, as pessoas não vão clicar, não vão... Eu não faço isso, eu não... Se eu vejo que é vinculado, eu nem abro. Porque eu acho que realmente você tem que fazer de acordo com que cada ferramenta... com a característica de cada ferramenta, né? Então é importante fazer isso, ficar ligado no que está acontecendo, ficar ligado em blogs que escrevem, então seguir blogs interessantes que escrevem coisas legais, ou pessoas, né, que geralmente compartilham coisas legais. Então é muito importante também você ter o seu feed, né, na sua página profissional bem focado. Então, por exemplo, o meu feed da página do Facebook, eu só foco em gente que me agrega conteúdo. Então, pessoas que publicam coisas legais e que eu posso, de repente, compartilhar isso posteriormente, né? Então, é você sempre olhar as publicações que estão rolando, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão publicando, com um olhar de isso é de qualidade, isso não é.
E outra coisa importante também, para não perder muito tempo, que é o que eu faço, é se eu vejo que alguém publicou alguma coisa interessante, que pode ser interessante, né? Eu vejo o título e falo, eu acho que isso é interessante, eu não leio naquela hora, porque às vezes não dá tempo. Então o que eu faço é mando pro meu e-mail, ou no caso do Facebook, por exemplo, você tem como salvar aquele link, tem como você salvar isso direto no Facebook. E aí depois, a hora que eu vou fazer aquela programação, aquele tempinho diário que eu tiro para fazer a programação das redes sociais, eu vou lá e dou uma olhada no que eu quero publicar aquele dia, ou no que seja mais urgente por causa de data, de evento, essas coisas. Leio, vejo se não tem nenhum erro, vejo se não tem informação que eu não concordo. E aí, se eu gostar, eu vou lá e publico, certo? Então, mas é muito importante a gente realmente ler, não sair compartilhando coisas só pelo título. Abra e leia, nem que for uma leitura rápida, uma passada de olho rápida. E mostrar também, né, que você leu aquilo, não simplesmente compartilhar sem nenhum propósito. Bom, acredito que seja isso, acredito que eu tenha respondido a todas as perguntas feitas. Agradeço mais uma vez imensamente o convite, foi um prazer falar aqui com vocês sobre redes sociais, que é algo que eu adoro, logo depois da tradução, é lógico. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por me receberem aqui e até mais. Tchau, tchau!